Graça e paz, queridos. Glória a Deus, como igreja animada, né? A igreja se levantou. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco de missões. Eu vou estar falando mais sobre missões internacional, porque, como a Ruth falou, missões é o projeto principal da igreja, que Deus estabeleceu. Eu vou ler um versículo com vocês, antes de estar compartilhando mais. Você que trouxe a sua Bíblia, na primeira epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, no versículo 9, é um texto bem conhecido, um texto da palavra do Senhor bem conhecido, e que nesse texto, ele já começa falando qual é o propósito que nós estamos na igreja, fazemos parte da igreja. Por que que o Senhor nos comprou? Para que Ele nos comprou? Então aqui, esse capítulo todo, ele fala da compra da igreja, que o Senhor nos comprou, nos fez um só nele. Mas o versículo 9 em especial diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Você é esse povo? A Bíblia diz que você é. A Bíblia diz que eu sou nação santa, povo escolhido. Para quê? Aí ele diz: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem um propósito. O trabalho do Senhor não foi em vão. A Bíblia menciona em Isaías 53, que falando sobre o sacrifício de Jesus pela igreja, e lá tem um versículo que diz assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Então nós fomos comprados para um propósito. Se você que trabalha numa firma, você foi aceito, você foi contratado para aquela firma, para quê? Para receber o teu salário, cesta básica, no final do mês pegar o salário e ir para casa? Não. Todos que contratam, eles contratam com uma finalidade: trabalho. O salário, a cesta básica, o convênio, isso tudo vem de consequência. Mas o patrão contratou você para trabalhar. Não é diferente no reino dos céus, no reino de Deus. Nós fomos comprados, perdoados, lavados, adquiridos, com um propósito de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso começa em casa, depois estende para os vizinhos, depois vai um pouco mais para frente. Mas o Senhor tem nos dado a oportunidade de passar um pouco, mais longe um pouco. E nesse ano, no mês de janeiro, nós fomos um pouquinho para frente, atravessamos o Oceano Atlântico e fomos até um outro lugar, onde havia muitas pessoas carentes. A carência é muito maior, a carência é muito maior. Nós estamos aqui, eu, Tirelli e Meire, vem aqui vocês dois um pouquinho. Eles foram desafiados e foram comigo para Angola. Nós íamos até Moçambique também, mas devido ao conflito que estava lá, nós não conseguimos ir até lá, mas chegamos em Angola. Então, esse traje, esse traje, amados, eu quero explicar para vocês. Todo mundo que vai em Angola, na igreja, atender, trabalhar, os irmãos de lá têm o maior prazer o presente que ele nos dá é uma roupa, né? Nós temos que aceitar. Nós estamos assim para representar o país que nós estávamos em janeiro. E nós viemos nessa noite aqui passar para vocês, por quê? Porque vocês nos enviaram. Foi vocês que nos enviaram. Vocês ofertaram, nós compramos as passagens. Deixa eu contar a primeira bênção dessa viagem. Nós compramos uma passagem econômica, para poder levar uma oferta maior para os nossos irmãos angolanos. Então a oferta que nós adquirimos daqui, da Vila Rubi e outros que nos ajudaram, nós compramos 3 passagens econômicas, e quando nós chegamos no aeroporto de Cumbica, e a Terezinha e as meninas nos deixaram, nós ficamos naquela fila, uma fila enorme, muitos angolanos que viajam, e nós chegamos cedo, mas já tinha uma fila grande, e nós ficamos ali naquela fila, com as malas, tudo, e de repente, quando nós chegamos para despachar as malas, a moça que nos atendeu, olhou para mim, viu a passagem, olhou para mim e disse: vocês estavam nessa fila? Eu falei: sim, estávamos nessa fila.
Não, mas não era para vocês estar nessa fila. Aí eu perguntei para ela, mas como? Né? Como? Se a minha passagem é econômica. Essa aqui é a fila da passagem econômica. Ela disse, não, a sua passagem não é econômica. A sua passagem é primeira classe. Eu falei, não pode ser. Despachamos as malas, tudo, e ela entregou a passagem e disse, olha, vocês podem ir direto para a sala VIP. Aí eu nunca tinha ido nessa sala VIP, né? Não sabia que era sala VIP. Aí segui as placas, fomos para a sala VIP, nós 3. Chegamos lá, fomos bem atendidos. Irmão, pensa numa coisa boa. Tudo que você queria tem ali. De comer, beber, e no lugar privilegiado. Aí eles falaram, olha, pode ficar sossegado, que quando o avião for para entrar no avião, alguém vai vir aqui e chamar vocês, e vai levar até o avião. Fica sossegado. E eu já comecei a dar glória a Deus, né? Opa! Quem faz isso? Só Deus, só Ele. Só Ele. Entramos no avião, depois de ficar meia hora ali, comendo do bom e do melhor, sem pagar nada. Aí entramos, fomos lá para a fila. Quando foi para entrar no avião, no Cumbica, gente, é mais de 200 e tantas pessoas junto, é um tumulto. Mas a pessoa levou nós até lá na entrada. Lá, só tinha umas 3 pessoas, né? Na fila, e entrou, nós entramos no avião. Chegou lá, aquelas poltronas grandes, reclinável. Quem era acostumado a andar apertadinho assim. E aí começamos a desfrutar da comida diferenciada, tudo diferente. E fomos para Angola. Nós levamos, amados, nós tínhamos direito de levar 2 malas cada um, de 23 quilos. Eu falei com eles, nosso intuito era levar o máximo de Bíblias para os nossos irmãos de lá, porque eles não têm, vocês vão ver. E aí, nós adquirimos mais de 100 exemplares de Bíblia, normal, e nós ganhamos mais de 100 cartilhas para criança, aquela cartilha que vem com o giz, que vem, e nós tínhamos muita bagagem. Então, usamos uma mala, cada um, só para bagagem de Bíblia e presente para os irmãos. E a outra, pusemos as nossas roupas e completamos com Bíblia. Foi magnífico. E eu fiz um documento dizendo que as Bíblias eram para doação, porque sempre acontece, quando chega em Angola, eles pegam e prendem lá, porque acham que a gente vai vender. Eu fiz um documento particular, mas Deus foi tão tremendo, que chegando lá em Angola, às 4 da manhã, nós saímos, os 3, com as 6 malas, ninguém perguntou nada. Saímos sem ninguém perguntar nada, e foi uma bênção. Foi uma bênção para os irmãos. E nós abençoamos Angola, abençoamos Moçambique com essas Bíblias. De Angola nós mandamos para Moçambique, um trabalho que temos lá. Nós abençoamos Belém do Pará, porque um pastor conhecido nosso, ele foi conhecido pastor de seu, que é Orlando Jackson. Ele foi daqui da igreja, ele tem um trabalho no Belém do Pará. Ele pediu, ele estava fazendo um trabalho maravilhoso lá, e nós mandamos Bíblia para lá. Eu sei que abençoamos muita gente com as Bíblias. Deus é tremendo. Deus é tremendo. E aí lá, um dia lá, contar o segundo milagre, depois eu vou passar para o Tirelli um pouquinho, tá? Nós estávamos lá trabalhando, né? O primeiro sábado, com as crianças, mais de 300 crianças, nós lá repartindo aquelas cartilhas e fazendo aquele trabalho lindo, e estava muito calor lá, muito quente. Então, quando nós saímos às 9 da manhã, mais ou menos, da casa do Melo, eu vi uns limões lá em cima da mesa, eu espremi alguns limões, numa água gelada, e levei comigo. Falei, olha, isso vai dar muita sede, eu vou usar um limão para matar a sede, porque de onde nós estávamos até a igreja, é longe, a gente ia a pé. E aí fui, chegou lá, o culto aconteceu, tudo, e de repente terminou a minha água, mas aí já era 2 da tarde praticamente, e nós voltamos. Quando eu cheguei em casa, entramos na casa do Melo, eu vi em cima de uma mesa, na garagem, uma água, porque o Melo também tinha feito igual eu fiz, o pastor Melo, ele viu eu fazer, e fez também uma garrafa PET, e aí levou. E quando eu entrei de volta, eu olhei em cima da mesa e vi aquela garrafa pela metade. Eu pensei comigo, o Melo fez igual eu fiz, mas ele não tomou tudo a água. E aí, com aquela sede que eu cheguei, eu fui lá na garrafa, abri a garrafa e já tomei. Quando eu dei o primeiro gole, gostoso, gole grande,
Senti alguma coisa diferente. A Meire já começou a orar. E aí era cloro puro, que a Sônia tinha posto lá para fazer limpeza e deixou em cima da mesa. E eu pensando que era limonada, né? Então, cloro puro. E quando eu tomei aquele gole, eu dizia agora. E começamos e oramos ali. E eu comecei a tomar água, tomei água. E ele falou, cloro é um perigo. E aqui não tinha hospital. Lá para achar hospital é muito difícil. Então foi a oração de vocês, a oração nossa lá. Nós clamamos ao Senhor, oramos. E eu passei a tarde toda bebendo água. Mas à noite eles ficaram preocupados, que estavam no outro quarto. Ficaram preocupados comigo. Mas eu dormi tranquilo a noite inteira. E não me fez mal nenhum. Por quê? A Bíblia diz, se tomar alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Eu experimentei isso no meu corpo. Tomar cloro puro, mas Deus me livrou. Então, várias coisas aconteceram, mas Deus nos livrou de todas elas. Nós vamos passar vídeos, fotos, eu quero mostrar para vocês a necessidade desse povo. Mas eu desafiei esse casal bem antes, para trabalhar com missões. Depois eu vou falar um pouquinho do que eles fizeram. E aí, eu desafiei eles aí comigo. A princípio, não foi muito fácil, mas depois eles aceitaram e foi uma bênção. Eles foram uma bênção. A Meire trabalhou muito com as crianças, o Tirelli trabalhou com os jovens, eu trabalhei com os homens e a igreja toda, e a Meire também com as senhoras, tem mais de 200 senhoras. Então, amados, é um desafio. Eu trago esse desafio para vocês. Eu sei que vocês estão trabalhando. Não vim aqui acusá-los, apontar o dedo, não. Eu vim aqui para que vocês tenham uma oportunidade de também alcançar os confins da terra. Porque está à nossa disposição. Tirelli. Graça e paz, igreja. Amém. O pastor já deu o spoiler, já passou todo o filme aqui. Eu vou deixar 2 versículos apenas aqui. Mas ele é o que resume essa viagem, né? E para mim, no meu caso, o que eu estou lá em cima na foto ali. E para mim representa assim o que nós aprendemos com essa viagem, tá? Primeiramente, em 2022 nós começamos a pensar como ajudar o pastor a viajar, porque fazia alguns anos que ele já tinha viajado. Vocês devem saber a história, que ele foi para o Egito, em vários países, né? E passaram-se vários anos, ele não tinha mais ido para viajar para nenhum lugar. Aí, começou o quê? No nosso coração, meu e da Rose, a pensar como poder fazer para o pastor voltar a viajar. E aí, nós lembramos assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se veem. E aqui, quem conhece um grão de mostarda? Várias pessoas, todos praticamente. Por quê? Como diz, o grão de mostarda é muito pequeno, mas quando você planta, ele se transforma, né, numa grande árvore. E nós pensamos como fazer para ajudar o pastor com missões. E missões se fazem de 3 formas, né, como se diz, né? Orando, ofertando e indo. Então quem podia ir seria o pastor. E aí nós conversando, né, nós chegamos à conclusão, nós vamos ter que primeiramente pensar em como obter recursos para que fosse feito uma viagem, ele voltasse a viajar. E começamos a pensar como fazer. Pensando, chegamos à conclusão que podíamos fazer aqui algum doce, alguma coisa para vender lá na igreja após os cultos de domingo, uma vez por mês, que acho que iria conseguir a Thalia. E iríamos conseguir algum recurso para isso. Se ia demorar, não ia demorar, não sabíamos, mas também não estava naquela hora pensando nisso. Começamos a fazer, e depois de alguns domingos, outras irmãs da igreja, elas começaram a também se envolver em fazer em algum doce, em ofertar algum doce. E aí foi surgindo ideias. Cada mês era uma coisa diferente, alguma coisa diferente, e as pessoas
os irmãos da igreja ofertavam, no caso, comprando. Então, toda a igreja acaba se envolvendo nesse projeto, né, que seria o projeto de missões. Cada um faz o que pode, né, e todos se ajudam. Começou ali, tem as fotografias aqui no quadro. Bom, depois de algum tempo, nós fomos juntando os recursos e o que faríamos com o recurso que adquirimos, que conseguimos? Não era muito, mas, que nem fala, nós com pouco podemos multiplicar. E começamos a ofertar em alguns projetos. Por exemplo, nós não tínhamos como ir para lugar algum, mas já tinham pessoas fazendo a obra em outros lugares. Nós começamos ofertando para o pastor em Carnaubera da Penha, que está lá, que é o pastor Zé Pereira, a irmã Miriam, pequenas ofertas. Mas, olha, a Carnaubera da Penha, nós temos contato com o pastor, e ele estava naquele lugar, nos passava foto, o que estava ocorrendo ali, e nós vamos começar a ajudar quem está ali. É uma pequena ajuda, mas estamos plantando uma semente. Então a semente também aí começou a plantar, semear naquele lugar, em Carnaubera da Penha, e hoje lá ele já está com uma obra muito boa. Cresceu bastante lá, e nós queremos que crescerá bastante, e nós já vemos frutos ali naquele lugar. Ele nos comunica, nos passa uma mensagem, e nós vemos ali a semente, né? Desculpa aí, irmãos, meus óculos aqui. Aí a semente está dando seu fruto, e lá já está dando esse fruto. Bom, eu vou resumir aqui em 2 versículos aqui, eu vou ler com vocês, que praticamente hoje, com o louvor, que já falou muita mensagem nesses louvores, e o próprio pastor já disse bastante coisa. Vamos ler aqui, só um minutinho. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15, vamos até o 18. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O pastor foi a prova disso: se beber coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Mas na verdade, vocês vão entender por que esse versículo aqui. É só mais um versículo, e eu já passo o microfone aqui. Bom, como o pastor disse, em 2022 ainda não havia nenhum projeto, né, na igreja do que ser feito em missões. Nós começamos, na verdade, em 2023, em janeiro de 2023, foi a primeira vez que fizemos um domingo para missões. E o pastor nos convocou, acho que em agosto ou setembro, mais ou menos, no ano 2022. E, na verdade, ele nos convocou, como ele disse agora há pouco. Eu vou chamar 2 irmãos para irem comigo. Então, foi uma surpresa para nós também. Então, aí entra o versículo, está em Lucas 9:62, que diz assim: e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Para mim, esse versículo me chamou a atenção, me marcou, porque eu, durante os últimos 2 anos, estou com a minha mãe acamada, e passou por cirurgia, está acamada, enfim. E quando ele me chamou, né, eu pensei: e agora? O que eu vou falar? Não vou, fica aquela dúvida, né? Mas não, ele nos convocou, nós vamos, eu tenho que fazer o que a Bíblia nos fala para fazer. E muitas vezes nós temos que abrir mão dos nossos sentimentos, da nossa vontade, e dar um passo à frente. Essa semana agora, semana passada, me parece, semana agora, teve uma frase que nós ouvimos aqui, e ele diz bem isso. Ele fala assim: nós temos que ser ousados. Então nós somos ousados, nós vamos, e depois eu deixo Deus no controle. Enfim, chegamos lá, foi uma bênção, como o pastor falou, da viagem. Vimos muitas coisas que vai ser passada agora na sequência.
Vocês vão ver nas fotos, mas algumas coisas nos chamaram a atenção. Muitas vezes nós nos preocupamos até demais com o que vai acontecer. Deus, Ele quer que nós confiamos e nós nos coloquemos na mão de Deus, que Ele vai estar agindo por nós. Chegando lá, a primeira coisa que nós reparamos e nos chamou a atenção, pelas ruas, né? O pastor vai lembrar disso, quando vê as fotos deve aparecer alguma coisa aqui. A cidade lá é a capital, me parece, né, pastor? É a capital. Sem água. Ali uma crise de água, não sei o que aconteceu lá. Toda a cidade, para todo lugar, era moto, era carro, todo tipo de transporte carregando galão de água, porque não tinha água. Passavam semanas sem água. Então nós pensamos, sem água já vai ser meio que complicado. Você fica preocupado com água, em água potável, essa mineral, enfim. Mas lá não teve problema nenhum para nós. Eles tinham lá um reservatório de água, ficou sem água uma vez só, mas lá nós tínhamos a água, então passou sem um problema. Aí a gente começa muitas vezes a desviar um pouquinho o foco, né? E pega um YouTube, vê na televisão, lá também tinha. E aí depois, a segunda coisa que nós vemos, começou ali, foi em janeiro, vocês vão ver, uma crise que chama, estava a notícia lá, que estava tendo uma epidemia, que seria, perdão. Uma semana antes de nós chegarmos lá, a esposa do pastor Melo, a pastora Sônia, estava com paludismo, que seria a malária aqui, né? Então você fica um pouco malária, você fica sempre receoso. Enfim, chegando lá, a falta de água. E depois de alguns dias, eu peguei no YouTube para ver alguma coisa no YouTube da região e fala, está tendo uma epidemia de cólera. E cólera tem a ver com água. Aí, o que acontece? Nós vamos olhar para quê? Vamos olhar para a notícia ou vamos olhar para o que Deus tem a fazer? Graças a Deus, não tivemos problema algum. Foi o que o pastor disse aqui. A igreja ficou orando por nós. Nós orando lá e todos orando. Deus nos guardou do aeroporto, na ida e na volta. Nós fomos guardados por Deus. Então isso aqui também é a promessa de Deus, é a palavra de Deus. E temos só que louvar e agradecer a Deus por tudo. Mas enfim, vamos ver aqui. Bom, como diz aqui em Lucas, na prática, o que nós vimos lá? Nós acabamos praticando o que diz a palavra, que muitas vezes nós ficamos pensando o que fazer, como fazer, queremos pensar muito, planejar muito, e quem faz é Deus, não é nós que fazemos, na verdade. E lá, vocês vão ver na foto, muitas crianças mesmo, muito bom ver as crianças, a gente vê a alegria, não só das crianças, mas em especial as crianças, a alegria das crianças, o sorriso, enfim. E vemos também a idade avançada de muitas pessoas, de uma situação difícil. E nessas horas é que nós tivemos que praticar o que fala a palavra de Deus, orar pelos enfermos, visitar os doentes. Isso foi praticar o que muitas vezes nós não sabemos, nós lemos, mas não sabemos como fazer. Nós fazemos aqui? Fazemos. Podemos fazer mais? Podemos, mas lá nós nos colocamos assim, nas mãos de Deus, porque tudo que surgiu lá foi de imprevisto, quer dizer, de repente acabou um culto, o pastor, olha, tal pessoa está precisando de uma oração, vamos conosco. Então nós saímos da igreja, já fomos pelas ruas, até chegar na casa da pessoa, oramos por ela. Enfim, isso foi assim, na verdade, para mim, em especial, foi assim, viver o que a palavra diz. Foi muito impactante, vocês vão ver pela foto, mas nos transforma. E aí, só para encerrar a minha parte aqui, que vai ser rapidinho, eu estava lembrando de algumas coisas aqui. Depois de passar por isso, nós nos perguntamos, o que nós vamos fazer depois? Porque passou um mês, passou a primeira semana, a segunda semana, foram quase 3 semanas, me parece. E voltamos, até hoje tem muita coisa que vem na nossa mente, mas depois nós nos perguntamos, e agora, o que nós vamos fazer? Nós já estamos pensando o que fazer daqui para frente. Não tem nada definido ainda,
mas nós podemos fazer muita coisa. Nós como igreja, Vila Rubi, Parque América, e às vezes coisa que nós nem pensamos, nem damos valor. De repente nós saímos para comer um lanche, nós comemos o lanche, vemos, tá caro, tal, mas você compra um lanche, compra um doce, compra um refrigerante. Mas o que faz a diferença naquelas vidas das pessoas que não tem tanto, entendeu? Então nós começamos a pensar, eu digo por mim, nós começamos a pensar agora o que fazer para ajudar mais aquelas pessoas. Em janeiro, em Moçambique, estavam com uma dificuldade também, o pastor convidou alguns pastores para se juntar a ele e fazer uma oferta para Moçambique, porque é uma situação muito difícil lá também. Então, nós estamos agora pensando o que fazer para tentar ajudar mais pessoas. Por enquanto, nós estamos começando, mas como diz, a semente da mostarda é pequena, mas ela foi plantada. Ela está plantada e no tempo de Deus ela vai dar mais frutos. E nós queremos que, talvez, aqui no Parque América, talvez surja alguma direção assim, se for da vontade de Deus. Lá no parque, na Vila Rubi, nós estamos pensando o que fazer. Ela está plantada e no tempo de Deus ela vai dar mais frutos. Agora, a Rose. Graça e paz, igreja. É com grande alegria que aqui estamos para compartilhar daquilo que Deus tem feito. Estou extremamente feliz porque me batizei aqui, e aí o Senhor trouxe à memória o dia do meu batismo. Depois do dia do meu casamento, também fui aqui. E agora estou aqui nesse momento para compartilhar aquilo que o Senhor tem feito através desses anos. Então, assim, antes de falar um pouco da ida a Angola, eu gostaria de falar sobre o meu chamado, que não foi uma coisa tão simples e tão rápida. Então, eu fui despertada para a obra missionária logo no começo, mas foi de uma maneira tímida. Eu tinha muitos bloqueios em relação a missões, tinha medo de ir, tinha medo de me lançar nas mãos de Deus, mas no comecinho eu já entendi a necessidade de estar envolvida de alguma maneira na obra missionária. E aí comecei na parte financeira, achava mais fácil contribuir, mas ao longo do tempo o Senhor foi trabalhando no meu coração, através de vários cultos, várias atividades que foram feitas, levando em consideração a necessidade das pessoas conhecerem ao Senhor. E eu fui entendendo, a partir do momento que eu me coloquei nas mãos de Deus, eu fui entendendo que eu fui chamada, como todos nós fomos chamados, para dar frutos. E aí começou um processo de transformação na minha vida. Processo ao qual foi doloroso, como o pastor falou, mas ao ouvir a voz de Deus e ver a necessidade, a gente não tem como ficar de uma maneira imparcial. A gente começa a se envolver. Esse louvor que cantou hoje, né, até a Ruth brincou que eu gosto mesmo, a tua luz acender meu coração, e fala lá, né, que irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. Nós sabemos que quando nós cantamos, nós estamos falando, é algo que Deus vai cobrar de nós. Não é simplesmente uma música, uma canção romântica, algo como a gente cantava no mundo. É algo que vem impactar nossas vidas. E o Senhor foi trabalhando no meu coração. Daí, passaram-se os anos, eu me converti em 1999, para vocês terem mais ou menos a ideia. E assim foi durante um bom tempo na parte da área financeira somente. E agora, no momento da pandemia, foi que Deus me despertou na área da oração. Não que eu não orasse, mas comecei a orar de uma maneira mais intensa. Porque na pandemia, como nós ficávamos em casa, e naqueles primeiros... Fala por mim, naqueles primeiros meses ficou uma coisa mais, aquela preocupação em limpar a casa e tal, mas chegou um momento que estava tudo tão limpo que não tinha mais nem o que limpar. E aí a gente se volta para Deus, num momento assim, eu falo de mim, uma experiência pessoal. E aí começou a entrar a parte da internet. E na internet eu ouvia algumas pessoas falando da oração, e aí fui me envolvendo nessa área. E aí Deus me despertou na área da intercessão. Foi aí que também o Senhor me levou a entender que nós devemos orar de uma forma mais intencional. E nós começamos ali na Igreja Batista Vila Rubi a orar com mais intenção, mais intensidade. E o Senhor nos trouxe continente africano. E começamos a orar sempre. Já tinha um trabalho sendo feito na Vila Rubi. Não começou agora.
Desde o começo, sempre teve, né? Mas eu falo no sentido de nós. E assim nós temos feito ali na igreja nas quintas-feiras. Nós oramos bastante assim, em relação à obra missionária no continente africano. E aí eu pensava, então tá bom, agora tá tudo suave, tá tudo tranquilo, estou orando, estou contribuindo, tá bom. Mas quando veio esse desafio de ir, porque uma vez eu ouvi uma pessoa falando, a primeira resposta da oração que você faz é você mesmo. Então, muitas vezes nós oramos, Senhor, levanta missionários, levanta pessoas, mas a primeira pessoa da lista é você, sou eu. E assim o Senhor fez. E ali nós fomos a Angola, foi uma viagem, como o pastor até falou a palavra, que para mim, a palavra que determina essa viagem é impactante. Impactante no sentido do que eu vi lá e impactou minha vida. Não é o fim, foi um começo de um longo caminho. Eu sei que tem muitas coisas para acontecer, mas como nós cantamos também, a igreja vai avançar. E a igreja somos nós. Não é por minhas forças, não é pela minha capacidade. Cada pessoa que me conhece aqui, tem pessoas que conhecem mais próximas, né, que conhecem a mim. Não tenho capacidade nenhuma vinda de mim, não estaria aqui se não fosse o Senhor. Jamais teria nem subido nesse altar. Mas nós devemos nos lançar, entregar nossa vida ao Senhor, como diz a palavra, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. A palavra é para ser vivida, é para ser demonstrada através de nossas atitudes. E chegando ali em Angola, tivemos os desafios, né, do dia a dia, das situações que nós enfrentamos, que foi falado algumas coisas, mas gostaria de ressaltar 2 áreas que eu trabalhei ali. Na área das mulheres, então o culto de mulheres que eu participei, eu fui pensando algo, e Deus fez algo muito maior, como Ele sempre faz. Ele faz infinitamente mais além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Quando cheguei lá, me deparei, era um culto numa sexta-feira, porque era o dia mais adequado para as mulheres, a qual eu fiquei surpresa, porque elas iam ao culto antes do trabalho. Lá as mulheres trabalham bastante, é um trabalho árduo, muito exaustivo para elas, mas às 7 horas da manhã a igreja estava lotada, tinha mais de 150 mulheres, ali com alegria, não era por obrigação, a gente sabia que não era por obrigação, pelo impacto, pelo conversar com elas, estavam ali com fome, com sede da palavra de Deus. Nessa igreja metodista Sião, foi uma primeira igreja que eu ministrei, foi um dia marcante na minha vida, né? Até hoje eu me lembro, Deus traz pequenas porções, e aí eu vou meditando e vou vendo como que Deus é bom, como Ele trabalha em todo o tempo. E naquele momento Deus alcançou muitas mulheres ali, porque nós trabalhamos o mesmo tema que eu trabalhei aqui com as mulheres da Vila Rubi, é a questão da restauração do espírito, alma e corpo, porque esse visual foi usado aqui na Vila Rubi, e usei lá também, e Deus trabalhou tremendamente, tudo para a honra e glória do seu nome. Depois eu fui numa outra igreja também, e ali também, o que me chamou a atenção nessa igreja, o envolvimento das mulheres na oração. Teve a palavra, mas depois elas estavam planejando o ano, porque foi no começo do ano, e elas estavam planejando o que fariam durante o ano. E uma atividade que elas fizeram lá, elas dividiram a igreja em alguns grupos, onde as mulheres estavam se comprometendo a orar umas pelas outras durante o ano todo. Então não era uma oração naquele momento, era algo intencional. Nós sabemos que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aqui já foi falado da importância da oração congregacional. Então nós precisamos das orações uns dos outros. O fato de nós termos ido ali não nos faz maior nem menor do que ninguém. Nós estamos na mesma posição de levar a palavra. Uns contribuem, outros oram, e tem aqueles que vão. E ali, como eu estou falando da oração, a oração estava sendo também levada em consideração, porque aquelas mulheres entenderam que elas precisavam ser fortalecidas pela oração umas às outras. De igual modo, nessa igreja também tinha mais de 150 mulheres, também no caso foi num sábado, foi uma bênção, né? E eu creio que a semente foi plantada ali. Nós somos levados nesse lugar com um propósito, e o propósito do Senhor, creio que se cumpriu. Nós, talvez, né, não vamos ver, os frutos não vimos, né, muitas vezes naquele momento, mas daqui a alguns anos, creio que nós veremos. Né? Aí foi numa casa que nós fomos,
ou melhor, que nós estávamos hospedados. Teve um almoço e no final, para minha surpresa, a gente não estava, nós não estávamos esperando fazer um culto, nada disso. Era um ambiente só de comunhão, né? O almoço. Mas uma das irmãs me chamou assim, falou assim, mas você não vai trazer nenhuma palavra para nós? E ali foi feita uma roda e elas começaram a conversar, a perguntar. E foi tremendo o que Deus fez ali. Foi maravilhoso, né? Eu tenho saudades delas também. E depois, agora para encerrar, gostaria de falar na parte das crianças. Eu creio que Deus está levantando ali uma geração que vai mudar a diferença ali no continente africano. No culto de crianças, tinha mais de 200 crianças. Lotado. Aqui não sei quantas pessoas tem aqui. Mas pensa numa igreja e tantas crianças na parte da manhã, crianças de todas as idades, onde nós ministramos a palavra ali, Deus foi dando estratégias, porque assim, recursos faltam bastante lá. Para vocês terem uma ideia, a maioria das igrejas que nós fomos, não tinha microfone. Então era na voz mesmo, tinha que falar bem alto, né? Não tinha recursos como nós temos aqui, visual, nada disso. Então, eu usei um guarda-chuva, Deus deu uma estratégia, coisas do dia a dia. Por isso que eu quero dizer a vocês, que quando o Senhor chamar, não fiquem preocupados, nem o que vai fazer, nem os recursos, porque Deus provê todas as coisas. O Senhor só quer um povo bem disposto, um povo que se dobra à sua vontade e que diz, né? Eis-me aqui, Senhor. Como assim Isaías disse, eis-me aqui, Senhor. Então, se você tem medo, assim como eu tinha, entrega nas mãos de Deus. Não fique preocupado se vai demorar muito tempo, se vai ser rápido. Deixa no tempo de Deus, porque as coisas de Deus não são forçadas. Ele faz tudo de uma maneira tão perfeita que a gente tem a segurança de que Ele que vai direcionando todas as coisas. E nesse lugar, vocês veem as fotos, né? Olha o rostinho dessas crianças. Não é lindo? Né? Lá também não tinha cadeira, nada disso, assim, esse conforto que nós temos, né? Mas olha o rosto deles, né? Na hora da oração, a gente vê a entrega, não precisa nem falar. A própria imagem já mostra, né? Então, eu aprendi muito nessa viagem. Foi uma viagem que, como eu falei, impactou minha vida, mudou minha maneira até de orar mesmo. Porque quando nós oramos, conhecendo o ambiente, conhecendo por que nós estamos orando, a oração é diferente, não é? Pode pensar, quando você ora assim, vou orar para tal país, eu vou orar para uma pessoa, você ora de um jeito. Mas quando você vai orar, por exemplo, por um parente seu, por uma causa própria, não é diferente a oração? Assim também é. Quando quando eu oro por esse povo, eu oro de maneira diferente. Como eu falei, a carreira nós estamos engatinhando ainda, né? Tem muita coisa para Deus fazer, mas a nossa esperança está no Senhor. E ali, a Vila Rubi, nós temos uma frase que sempre quando eu vou ministrar, o Senhor traz novamente essa frase. É uma frase que o Senhor nos deu como tipo um lema para o Departamento de Missões. Nós estamos ali pela misericórdia de Deus, à frente do Departamento de Missões, fazem 2 anos. Nunca esperei isso também estar, mas assim o Senhor me colocou. Imaginava estar em uma outra área, mas o Senhor direcionou para outra, e aí também vai uma lição. Nós fazemos os planos, mas a resposta vem da boca de Deus. Nós nunca podemos pedir para Deus uma coisa que nós queremos. Nós temos que fazer como Jesus ensinou. Seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, é tudo tão maravilhoso, não é pesaroso, não é uma coisa que vai assim, né? Dá um medinho? Dá. Estar aqui não é fácil, assim, no sentido, mas o Senhor vai capacitando, Ele vai mostrando que Ele está à frente de todas as coisas. A frase é: a importância da unidade do corpo de Cristo para o avanço da obra missionária. É importante a unidade do corpo de Cristo, que somos nós, para o avanço da obra missionária. A obra missionária tem que avançar muito mais. Já tem avançado, o Senhor já tem despertado pessoas, mas há necessidade de mais pessoas se envolverem, quer orando, quer contribuindo ou quer indo. A palavra de Deus diz que uns plantam, outros regam, mas o Senhor dá o crescimento. Então, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Por isso, nessa noite, quero que vocês glorifiquem o nome do Senhor, porque toda a honra, toda a glória e todo o louvor é dada somente a Ele. Amém?
Aleluia, glória a Deus. Esse casal me ajudou muito lá em Angola. Nós passamos por 5 igrejas lá em Angola. Nós fomos determinados para estar na igreja metodista de Sião, só que teve uma conferência lá, o pastor Melo foi para a conferência e nos deu a oportunidade de conhecer mais 4 igrejas. Todas elas, os líderes lá, os pastores, passaram pelo Brasil, passaram pelo Penápolis, com o pastor Valdeci Anacleto. Esta igreja, Sião, que nós mostramos aqui, daqui a pouco vai ter a maior parte das fotos, o pastor dela é o pastor Melo Mukongo, com a Sônia. Depois passamos na igreja metodista Noemi, que é no Camama 2, um bairro pobre, onde nós fomos em 2011. E a igreja aqui, do Parque América, Vila Rubi, nos auxiliou, e nós fizemos o piso da igreja, porque era de terra. Quando a gente dançava lá na igreja, a poeira cobria. E nós fizemos, o pastor Antônio Barbosa, eu, o Fabiano, alguns irmãos que fomos daqui, nós compramos areia, cimento e fizemos o piso da igreja. E depois, no outro ano, foi o Daniel com o Anderson e fez a classe das crianças. As crianças sentavam nos blocos quebrados. Foram feitos bancos para as crianças. E agora, a surpresa desta igreja. Nós fomos em 2011, estamos em 2025, 14 anos depois, eu retornei nesta igreja, não tinha nada a ver com aquela igreja de 2011. A igreja está linda, o piso é outro, colocaram cerâmica, tem ar-condicionado, é maravilhosa a igreja, tem galeria, tem classe de crianças separadas, irmãos, e eles falaram lá, eu até me derreti no dia, né? Porque o pastor lá é o Lino também é um dos missionários que veio para Penápolis há anos atrás, nós conhecemos, ele esteve aqui, e ele está lá como dirigente desta igreja, o Lino, igreja da Noemi. Foi muito edificante saber o que aconteceu com essa igreja, depois da ajuda que o Brasil deu para eles. Depois nós fomos na igreja que a irmã Olga, que também passou por aqui, foi formada aqui no Brasil, e hoje ela e o esposo, o Léo, estão dirigindo uma igreja lá, chama a Igreja da Caridade, onde a Meire ministrou para as mulheres, uma igreja linda, maravilhosa também, animada, uma igreja, uma bênção, fruto do Brasil. Brasil, gente, investiu, está investindo, e nós estamos vendo os resultados. E depois também passamos pela igreja que o Feijó ministrou aqui, desafiou os irmãos, e ele montou lá numa comunidade muito pobre. Para chegar lá é difícil. Nós fomos numa van, a primeira vez, com 18 pessoas dentro, e molhado de suor, quente, naqueles becos de terra, e chegamos naquele lugar. E ele abriu um centro evangélico, e foi nós que fizemos a formatura dele de pastor, está com o pastor Valdeci Anacleto, e ele, em consideração, ele colocou o nome desse centro, Centro Rui Prats. Está até hoje lá, Centro Rui Prats. E nós chegamos lá, agora dessa vez também à noite, e a igreja estava lotada, né, Tirelli? A igreja lotada, o culto não queria terminar. Então, numa quinta-feira, a igreja lotada, numa comunidade, foi uma bênção. E depois dali, nós congregamos também e ajudamos uma igreja que é o pastor Jacinto, Igreja Luz para as Nações, está lá dirigida pelo pastor Jacinto, que também passou por aqui, e ele disse para nós, que a maior aprendizado que ele teve, foi aqui no Parque América, foi aqui no Brasil. Então, amado, nós estamos marcando a história, em outros lugares do mundo, só para vocês terem esta ideia. Eu vim hoje aqui para incentivar vocês e dizer o que está acontecendo. Então vamos ver agora algumas fotos e vídeos, porque eu não quero demorar muito. Então vamos ver essas fotos e eu vou estar comentando sobre essas igrejas, onde é cada uma dessas igrejas, 5 igrejas que nós passamos por lá. Aí foi nós no aeroporto, né, na saída, nós estávamos despedindo e entrando lá para a sala VIP. Parece gente grande.
uma mochila de Bíblia. Fez me lembrar do Egito, eu dei assim uma mochila de Bíblia. Os irmãos fazendo Aí, kits à das noite, crianças. nós ficamos até tarde da noite Colocando separando aqui essas o giz. cartilhas para as crianças. Aí na casa do Melo e da Sônia. O giz junto com Então, fazendo, separando, de comprando pintar, bombons, distribuindo fazendo um pras monte de crianças coisa para a aqui gente na- estar dando para as crianças, porque na não dava igreja. para todas as crianças as cartilhas. Aí com os jovens, um dia eu tirei ele ministrando para os jovens, eu estava com ele lá dando uma força também. Aí entrega de Bíblias para os jovens. Então eles não tinham Bíblia. Então nós fazíamos pergunta, né? Porque as Bíblias não davam para todo mundo. Fazíamos pergunta, quem respondia ganhava a Bíblia. Aí é o bairro que nós estávamos. Nós estamos indo para a igreja. Então, da nossa casa lá, da casa do Melo até a igreja, é um bom caminho. Uns 40 minutos. E as ruas é desse jeito, esgoto a céu aberto. A gente tinha que ir pulando para um lado, pulando para o outro, para ir na igreja. A gente ia cedinho, depois ia à noite. Foi um trabalho árduo, mas valeu muito a pena. Fala oi. Até a porta da igreja é assim, os esgotos. Agora eu peguei Nós estamos o quase telefone, chegando agora lá, e o lá pastor na igreja. está caminhando, indo para a igreja, passando nos bairros e becos. Olha os galões de Catintom. água, todo mundo sem água. Catintom. Eles vão buscar água longe. Bom dia, As mamãe. crianças, os jovens, as mulheres, vai buscar água longe. O pessoal está lá. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Aí a Meire, né, lá com as irmãs, nessa mesma igreja, Sião. Aí ela ministrando para as senhoras, as irmãs aí, nessa mesma igreja, Sião. Olha o telhado, não tem quase telha, dia de chuva, não dá para cultuar, não tem janela, não tem porta, a igreja. As irmãs têm que trazer as cadeiras de casa, porque se deixar as cadeiras aí, os ladrões roubam. Então eles trazem as cadeiras da casa deles, um pouco de cadeira para as irmãs sentar. E os outros ficam no chão, sentados no chão. Olha o telhado como é. Então essa aí é a igreja de Sião, igreja metodista episcopal de Sião. Aí nós estamos distribuindo para os líderes as Bíblias para a liderança. Professor de escola dominical, professor dos jovens. Aí a reunião com as mulheres, que já foi passada ainda agora. Aí nós estamos também numa foto lá, na saída da igreja. A Meire com as crianças. Foi um trabalho bem intenso. Foi um trabalho bem intenso, mas valeu a pena. Agora vocês vão ver aí um grupo de crianças. A iluminação é muito ruim, por isso que ficou meio escuro. Porque de dia ainda dava certo, mas à noite era complicado. a sua ovelha. Está contando das 99 e uma perdeu, ele está procurando a ovelha perdida. E foi muito legal esse período aí com as crianças. Vamos ver. Vamos, querido, vamos falar. Ovelha! Ovelha! Onde você está? Culto da Igreja Metodista Sião, culto de manhã. O único instrumento que tem é um tambor. Vamos orar pelas crianças. Graças te damos, ó Deus, pelo privilégio que temos de nos reunir nesse lugar, nesse dia, para prestar a Ti gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Apresentamos essas crianças, Pai, diante de Ti. É tudo na garganta, não tem microfone. Aí a classe deles atrás da igreja, enquanto aquele grupo estava dentro da igreja, mas essa classe aí é no fundo da igreja, no chão. A entrega dos kits foi complicado, porque não tinha para todo mundo. Então nós optamos em aqueles que já sabiam ler, recebiam. Aqueles que não sabiam ler, recebiam bombom. Nós compramos bombom, chocolate. Deus abençoe. E dava para eles. Hein? Meus irmãozinhos do Brasil, da Vila Rubi. Foi no final da classe, do período da classe da escola dominical. Os jovens também receberam Bíblias. Aí é um grupo de jovens, né?
uma mocidade grande, tem bastante jovens nessa igreja. Foi uma marca para eles. Aí o grupo das irmãs, tipo um coral que eles fazem, as irmãs recebendo as Bíblias, a gente fazia pergunta também para elas, e aquelas que acertavam recebia a Bíblia, aquelas que não acertavam ficavam chorando, mas não tinha Bíblia. Presta atenção nessa declaração do pastor. Eu confesso que levei um bom tempo. Desde aí o a momento família que eu entrei dele. no ministério, eu fui orando, falando com Deus como eu poderia comprar uma Bíblia de obreiro, sabendo que ele custa um valor muito alto e eu não tenho esse dinheiro. Mas quando eu pensei que Deus estava em silêncio, a resposta veio por intermédio do missionário, por intermédio do pastor Rui. E eu ganhei esta Bíblia. E eu quero agradecer do fundo do meu coração a vossa organização pelo presente. Porque não abençoaram só a mim, abençoaram a minha família e abençoaram também o meu ministério. Muito obrigado de coração. Aí a visita, essa irmã faleceu depois, agora esses dias, mas ela estava muito mal, nós fomos visitá-la. Essa aí também estava muito mal, essa foi curada, ela não faleceu. Nós atravessamos aquelas ruas, aqueles becos, entrava em cada beco que dava medo, mas lembramos de Jesus, mandando pelos becos e valados, então essa vida foi salva, foi curada. Ariete. Aí o trabalho nós fazemos nas ruas. Ariete está só fazendo bombom, nem me responde. Olha como é as ruas. Tá bom. Aí é o mercado. O mercado onde nós fomos comprar alimento lá. É um barulho estridente. E é grande. As coisas tudo assim no chão. Tem mercado grande no centro? Tem, mas é longe e é caro. Então, a gente foi comprar aí. Esse é o Centro Rui Prates. É a igreja do pastor Feijó. É grande, ela só que está sem terminar ainda, né? Mas tem muita gente. Aí é dentro dela. Esse é o pastor Sérgio que toma conta desse centro aí. É um culto de quinta-feira. Faz festa, eles lá, todos os cultos é festa. Aí eles estão levando a oferta. A oferta é a maior alegria deles na hora que estão ofertando. Na sua... preparou o caminho para ele e preparou um povo bem disposto. Tchau pro Brasil. Aí é lá no Centro Rio Prates. Olha, tchau Vila Rubi. Tchau, Vila Rubi. Já eram umas 10 horas da noite aí que nós estávamos. Aí é a Luz para as Nações. Essa é uma escola de missões, o pastor Valdeci Anacleto, onde nós ministramos, já as outras vezes que eu fui, nós ministramos teologia para os obreiros, onde se formou o pastor Jacinto, Feijó e os outros que estão tomando conta de igreja lá. Esta igreja aí, Luz para as Nações, num bairro bem pobre também, aqui falando de comunidade, né? Igreja Metodista da Noemi. Essa igreja que eu falei que em 2011 nós fomos, não tinha piso, nós fizemos piso e tal, e agora olha o estilo da igreja. Eles cresceram muito e também eles têm a palavra, prega a palavra, ensina as crianças. Foi uma bênção essa igreja. Olha o culto lá na igreja. A dança e a oferta, Israel. Aí, onde é aí? Deixa eu ver. Aí na casa dos irmãos do Melo, a vó Bela lá, que a primeira vez nos acolheu lá, faz parte desta igreja da Noemi. Depois do culto nós fomos para a casa deles lá, para ficar à tarde com eles. Ela veio aqui, já morou um tempo aqui no Brasil também, e nós fomos com eles lá na casa deles. Aí a Meire ministrando. Foi muito maravilhoso, gente.
Aí a igreja que a Olga é responsável, a Olga e o Melo. Foi uma quarta-feira, parece que ele estava lá. Aí foi um grupo lá na rua, os vizinhos do Melo. Eles se familiarizaram tanto com a gente que quando foi para ir embora, eles choraram, as crianças ficaram, não queriam que a gente fosse embora. E foi a despedida aí. Então eles estavam aí gritando e nós estávamos já dentro do carro saindo e eles acompanhando e gritando. Essas são as ruas que a gente passava e... Amém. Um pouco dos dias, no dia a dia de Angola, vamos lá. Passar logo, eu ia deixar para depois, mas no dia a dia lá deles, os caminhões provendo de água, eles colocam numa cacimba, e aí vem o pessoal do bairro todo, vem com os galões para pegar água. As crianças, todo dia está pegando com garrafa, com galãozinho, eles vão buscar longe essa água aí, para as mães estão trabalhando, e eles, aí as irmãs levando as cadeiras para a igreja, então, não pode deixar na igreja, então eles levando as cadeiras para sentar, quem quiser sentar tem que levar a cadeira de casa, lá para a igreja, aí é dentro da igreja, né, nós encontro lá no culto de domingo de manhã, aí já passou, né, aquele culto lá com o Tirelli ministrando. Aí nós estamos dando para os jovens as Bíblias. A maior alegria deles é receber um exemplar da Bíblia. Essa irmã deu trabalho, porque ela não sabia a resposta, e nós demos muita chance, porque ela é a líder, e ela tinha que ganhar uma Bíblia. Eu fiz várias perguntas, ela não acertou, aí foi até acertar. Aí eu fiz uma bem facinha, aí ela acertou. Aí os jovens, né, recebendo das minhas Bíblias, gente, essas Bíblias marcam. Quando a gente chega lá, os pastores das outras igrejas vêm lá na casa do Jacinto saber se tem Bíblia. Então é muito importante levar exemplares da Bíblia para eles. Aí a foto lá dos jovens, a reunião com a liderança. Foi com a liderança, foi na casa do Melo. Ele convocou a liderança toda e nós tivemos uma palestra bem forte lá, bastante tempo, falando com eles acerca de liderança, ensinando, porque eles não sabem quase nada. Então nós demos essa força ali para eles. Lá na casa dele, foi a reunião lá, a Meire com as crianças, na casa do Melo, aquelas crianças vizinhas lá que não queriam que a gente viesse embora, eles estavam reunidos na casa do Melo para a Meire estar passando a mensagem da palavra de Deus para eles. Aí no fundo da igreja, estava esbarrancando, o muro da igreja estava quase para cair, e aí as irmãs carregando terra de longe, para ensacar e fazer uma contenção dos sacos de terra, para não cair o muro da igreja. Isso aí é lixo, é esgoto isso aí. Então as pessoas atravessam de um lado para o outro, dentro do esgoto aí, põem uns tambores para atravessar, e as irmãs que estão trabalhando aí, trabalharam quase o dia todo aí, para poder ver se continha o muro lá, para não cair o muro da igreja. Então é um lugar muito precário, é um bairro muito pobre. Esse muro aí que a gente está vendo é da igreja. Entrega de 25 Bíblias em Belém do Pará. Aí é o trabalho do pastor Orlando, esse que está aí de laranja, é um trabalho também na periferia. Ele tem 3 igrejas lá, uma na ilha de Marajó e 2 em Ananindeua, que é Belém do Pará. Então ele me pediu auxílio, pediu Bíblia, e aí eu mandei 25 Bíblias para ele, daquelas Bíblias que os irmãos doaram. Então foi para Belém do Pará. Aí Carnalbeira da Penha. Aqui, a oferta das crianças da Vila Rubi, mandaram para Carnalbeira, e as crianças mandaram cartas, as crianças da Vila Rubi mandaram cartinha para as crianças de Carnalbeira, e eles receberam as cartas, e aí eles estão respondendo, eles responderam, as crianças lá responderam as cartas para as crianças da Vila Rubi. Então é uma das formas. As irmãs aí, eles estão pintando
toalhas e mandaram também para Carnalbeira da Penha, para as irmãs de Carnalbeira. Então elas fizeram à mão, pintaram, mandaram as toalhas para lá, os panos de prato. Esse trabalho foi feito lá no café da manhã, no nosso lugar do café da manhã. E as irmãs de Carnalbeira receberam, agradeceram. Então é um trabalho que a gente faz aí com as irmãs pobres de Carnalbeira da Penha. É uma forma de estar junto, comunhão e ajudar as irmãs de lá. Cada uma apresentando os seus trabalhos. Amém. Aí as irmãs de Carnalbeira da Penha agradecendo. Presentinho que receberam as lembranças da igreja de Vila Rubi, que mandou um presentinho com uma carta. Vocês vão ler as cartas, tá bom? E depois, se quiser escrever uma cartinha de volta, a gente manda, tá bom? Olha aqui, as irmãs já receberam. Alguém quer falar alguma coisa de agradecimento aí? Alguém quer falar? É uma aldeia aí, não é cidade, é fora de Carnalbeira. É isso aí. Amém. É isso aí, ó. Abençoe e mande mais. Uhum. Amém, amém, Elisângela. Amém. Então tá bom, queridas. Deus abençoe você. Oração pelo Brasil. Os africanos orando pelo Brasil. Ora, nós estamos orando por eles, mas eles também têm um grupo lá grande, principalmente de crianças, que eles são direcionados a orar por nós, orar pela igreja do Brasil. É rápido, são acho que 1 minuto só, e já estamos encerrando. Oração! Vamos orar! Vamos orar pelos nossos irmãos do Brasil, lá no Rio Grande. Eles estão passando por uma situação. Por aquela enchente que teve no Rio Grande do Sul. A Jesus, amém? Oremos em nome de Jesus. Pai, quero dar graças ao Espírito Santo. É uma escola das crianças orando nos guarda. em favor do Brasil. Pai, ajuda nossos irmãos do Rio Grande. Pai, consola eles de uma forma sobrenatural. Espírito Santo, que a sua mão seja estendida sobre eles, para a honra e glória do seu santo nome. E levantamos aleluia para Cristo Jesus, suas ovelhas seguem tua voz. E levantamos aleluia em uma só voz, e toda a terra diante de ti. Pai, obrigado em nome de Jesus. Nós damos graças, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, e nós cremos que o Senhor está visitando as necessidades do Rio Grande do Sul, Senhor. Nós cremos que a sua mão, a sua destra está sobre eles, Senhor. Nós cremos que as suas misericórdias estão se renovando, Senhor. Nós cremos que o Senhor está capacitando médicos, está capacitando cada bombeiro, está capacitando cada serviço social, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que nessa situação levante-se pessoas para que possa ajudar em nome de Jesus. Nós levantamos em oração como seus povos, seu filho, numa só língua, numa só tribo, numa só nação. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Senhor, e cremos no seu agir, no seu mover neste momento, em nome de Jesus Cristo, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está neste mundo. Obrigado, Espírito Santo. Nós oramos, Senhor, e já te agradecemos. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eita Deus. Glória a Deus. Gente, é muito impactante. Nós estamos num trabalho, estamos dando cobertura para um trabalho também em Moçambique. Pastor José Jornal. Todos os dias ele manda vídeo, ele manda. E nós vamos estar. Vai ter uma conferência de pastores aqui em Penápolis, no dia 16, 17, 18 de junho.
E o pastor Valdeci Anacleto nos desafiou a ajudar a trazer esse pastor José Jornal. Ele tem 5 congregações lá em Beira, que é perto da capital, Maputo, né? Maputo é a capital, Beira fica 100 e poucos quilômetros da capital. Então ele tem 5 congregações de sapé, não tem piso também, mas é maravilhoso. Eles mandam os vídeos deles saindo do sítio, das lavouras e vindo para a igreja no domingo. Eles são assim, não tem quase nenhuma experiência. Nós temos mandado para eles alguns estudos da palavra. Para vocês terem uma ideia, na Páscoa passada, ele mandou uma foto do culto, e as pessoas vindo do sítio, todos eles com um ramo de palmeira, um ramo, era domingo de Ramos, e eles trazendo aquela liturgia católica, né? Porque eles não sabem nada disso. Então é o que eles têm. Então eles estão aguardando também uma ajuda da igreja brasileira para ficar lá uns dias, para ensinar os líderes, levar literatura e ensinar os líderes, como nós fizemos em Angola. Angola hoje já está bem adiantado, várias igrejas com pastores. Agora é Moçambique, Malaui, São Tomé, a Luz para as Nações, pastor Valdeci, ele está nos 5 países de língua portuguesa. Tem uma congregação em São Tomé, tem em Malaui, tem lá em Moçambique, pastor Antônio, conheci ele. Então é uma história longa de necessidade. Então nós estamos aí comprando a passagem desse pastor José Jornal. Ele vai vir para Penápolis, ele vai vir aqui na igreja, ele vai vir no Vila Rubi. Nós vamos apresentar eles para vocês. É um campo muito necessitado. Então todo o continente africano está precisando de ajuda. Nós vamos estar agora orando. Eu gostaria que o grupo de louvor que veio, vem aqui para frente, mas eu gostaria que toda a igreja estivesse orando nesta hora, em favor desse continente, visto que as portas se abriram. Não é difícil, gente, não é difícil. A gente sai daqui às 18 horas, entra no avião às 18 horas, quando é 4 da manhã, a gente está descendo lá em Angola. Se for para Moçambique, sai às 18 horas, quando é 6, 7 horas da manhã, está descendo em Moçambique. Então, é mais perto do que a Bahia, no sentido de, se for de ônibus, é da Bahia. Então, não tem dificuldades. Não precisa visto. Para Angola, já lutamos com visto no passado, mas hoje, não precisa visto. É só a passagem. Não precisa visto. Para Moçambique, precisa visto, mas não tem nenhum problema. É só ir lá no lugar que tira o visto lá. É facinho, não tem problema, não tem dificuldade. Então está aí o desafio. Vale a pena. Depois que você vai, não é igual você orar. Igual o Tirelli falou, orar é bom, ore, continue orando, continue contribuindo. Mas quando você vai, é uma marca na sua vida. Então, fica de pé nesta hora. Vamos orar. Vamos orar por esse continente. Vamos orar pelos pastores que estão em Angola e Moçambique. Em Moçambique tem vários pastores que eu conheci. Eles vão estar na conferência. Eu vou trazer eles para vocês conhecerem. São pessoas carentes. Não tem nem o dinheiro para tirar o passaporte. Nós pagamos o passaporte para eles essa semana, tem uns 15 dias, para eles tirar o passaporte. E agora vamos providenciar as passagens para que eles venham e nós vamos depois estar com eles lá. O mais importante é estar lá com eles. Eu não quero ir sozinho, gente. A igreja do Parque América está desafiada. Se vocês tiverem alguém que queira e tenha sede por missões, vamos batalhar juntos. Podemos fazer uma equipe aí de 10 pessoas para ir estar trabalhando em Moçambique, em várias regiões de Moçambique e Angola. Não tem nenhum problema. Eu quero que cada um esteja consciente do que pode fazer e não deixar de fazer aquilo que pode fazer. Amém? Graças te damos, Senhor.
Te louvamos nessa noite, pelo privilégio que o Senhor nos deu, de estar naquele lugar, Senhor, marcando a história. E esta igreja faz parte de tudo isso. Muito obrigado, Senhor, pela liderança desta igreja. Obrigado pelos irmãos desta igreja que oraram, que estiveram conosco lá em oração, que estiveram conosco na contribuição. Foi muito bom, Senhor, que estiveram conosco ali, Senhor, nos ajudando. Muito obrigado, Senhor, que a tua bênção esteja abundantemente e que o Senhor esteja trabalhando em cada coração aqui, despertando para essa realidade, porque o teu ide é por todas as nações, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Oh Deus, cumpre em nós o teu propósito, cumpre em nós, Senhor, aquilo que tu tens para cumprir. Eu coloco dentro de ti o continente africano no total. Oh Deus, tem misericórdia daquele povo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter mais oportunidades para estar com eles, para trabalhar com eles, para edificar aquelas vidas, para que eles possam também edificar as vidas que ali estão. Como o apóstolo Paulo disse para Timóteo: o que de mim você recebeu, confia a homens fiéis, para que eles também sejam distribuidores, possam distribuir para outros a tua palavra. Queremos estar engajados nisso, Senhor. Desperta aqueles que estão dormindo, desperta, Senhor, para esta realidade. Esta é a nossa vez, não é a vez de Paulo, nem a vez de Pedro. Eles não estão mais aqui. Não é José que vai revolucionar o mundo. Agora é a minha vez, agora é a nossa vez. Conta conosco, Senhor. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Contigo.